Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. O assunto de hoje está mega interessante, vamos estar falando sobre rotina, saúde, cuidados com a beleza, tudo que nós mulheres amamos. E para isso eu recebo aqui no estúdio a doutora Tatiana Aquino, maravilhosa. É um prazer ter você aqui no Mais Bonita, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, adorei. E eu queria já iniciar com a gente contando um pouquinho sobre a sua trajetória, doutora Tatiana. Você sempre quis ser médica, sempre teve essa vontade, principalmente pela área da oftalmologia? Conta pra gente. Bem, na verdade, no início, quando eu era bem pequenininha, eu sempre falei que eu ia fazer direito. Porque meu pai era procurador federal e ele me levava para viajar com ele, para ver a parte de fora. Então, o sonho dele era que eu fizesse direito e seguisse a carreira. Né? Já tinha uma referência. Só que aí, lá para os meus 16 anos, mais ou menos, eu me encantei pela medicina. Eu falei, não, não é isso. Eu quero ser médica, quero fazer medicina. Entrei na faculdade pensando em fazer pediatria. Depois mudei para anestesiologia e no final mudei para oftalmologia. Porque eu queria alguma coisa que tivesse a relação do médico-paciente, o consultório, o dia a dia e também tivesse cirurgia. Sim. Então me encantei pela oftalmologia por esse motivo. Doutora, e entrando nessa parte da oftalmologia, qual é a importância da gente sempre ter esse cuidado com a parte dos olhos? É uma parte da medicina que eu acho que é um pouco menos falada no dia a dia e que eu acho que é super importante também da gente ter informações, né? Sim, é uma parte da medicina pouco falada, só se lembra dela quando se sente alguma coisa ou quando já não está enxergando bem com os óculos. Assim, a gente tem que ter essa consciência de fazer uma rotina oftalmológica, de ir ao médico todo ano, de acordo com a necessidade, e fazendo os check-ups, né? Sim. E não esperar a coisa piorar para ir. É muito comum o paciente, não estou sentindo nada, não vou. Às vezes você pega paciente de 30, 40 anos que nunca foi um médico oftalmologista. Verdade. Que nunca, nunca precisei de óculos, eu não vou, não. Aí desse jeito, não vai ter uma saúde ocular ideal, né? E a gente tem visto cada vez mais pessoas tendo problemas muito mais cedo de vista, né? Isso se dá ao fato por conta de usos de tela excessivamente? Sim, o uso de tela foi um agravante, principalmente para as crianças que alfabetizaram durante o período da pandemia, porque elas ficaram muito próximas do tablet, do celular e, como a gente fala, esqueceram de aprender a enxergar para longe. Porque a gente desenvolve a visão até os 6 anos de idade. O bebê ele não nasce enxergando tudo. Ele nasce enxergando pertinho e vai aumentando essa distância até os 6 anos de idade. Se você não tiver um estímulo, aquilo ali vai fazer com que aquele olho fique preguiçoso, entre aspas. E a gente está vendo uma explosão da miopia. Por causa disso, as crianças não estão aprendendo a enxergar para longe. Caramba, e isso você vê que crianças novas, você pega cada dia mais no consultório, crianças de 7, 8 anos, com 1,5 de miopia, 2. Sim, é porque está o tempo todo, né, com o celular, as telas mais perto. Mais perto. E não desenvolve. Existe uma regrinha do 20-20, que é a cada 20 minutos você parar e olhar 20 pés de distância, olhar a distância, para poder estimular também o olhar de longe. Isso é muito importante ser feito, é muito importante que o pediatra, que as mães, que todo mundo tente informar as crianças que elas têm que fazer isso. Sim. Porque às vezes o celular virou uma chupeta, né? Virou uma babá eletrônica, então você dá para a criança e esquece a criança ali. Mas isso vai prejudicar ela lá na frente. Exatamente. E no dia a dia tem cuidados específicos que a gente tem que ter com os olhos? Não se expor tanto à luz, não sei se isso interfere também. São os cuidados básicos, usar sempre um óculos de boa qualidade, um óculos solar, uma proteção solar, não se expor tanto ao sol, não se expor tanto às telas, usar colírio lubrificante se ficar muito tempo, lembrar de piscar, que é um ato que a gente às vezes esquece de piscar, né? A gente está na tela ali olhando muito e a gente prestando muita atenção e acaba esquecendo de piscar e ressecando muito o olho. Então isso é muito importante e o médico oftalmologista, acho que é o principal. Mesmo sem sintomas de algum problema, ir ao médico fazer exames é imprescindível? Mesmo sem sintomas, porque algumas doenças elas são assintomáticas. É mesmo? A gente às vezes pega paciente com glaucoma, com pressão do olho bem alta, com lesão em nervo óptico e que não está sentindo nada, não vai. Só vai deixando. Só vai deixando e acaba, quando foi, já foi. Doutora Tatiana, entrando um pouco agora
na sua vida um pouco mais pessoal, como que você consegue dar conta da sua rotina como médica, da sua rotina com os cuidados pessoais? Você é mãe também? Sou mãe, um rapaz de 16 anos, então assim, agora é outro tipo de cuidado, né, Sim. que a gente tem que ter, mas um pouquinho de tudo, eu tento fazer o melhor, dar o melhor de mim a cada momento que eu estou ali, quando eu estou em casa, quando eu estou no serviço, quando eu estou com meu filho, então isso tudo eu demando, me dá o 100% naquele momento. Uhum. É difícil, às vezes a gente não consegue, às vezes estressa um pouquinho, mas com boa vontade a gente vai. Sim, na rotina. E quais são os seus cuidados de beleza? A gente consegue ver que é uma mulher vaidosa, além da prática de atividade física, está sempre muito bem vestida, sempre bem produzida. Como que você consegue organizar tudo isso? Engraçado que eu te falar que eu não sou vaidosa, É ninguém mesmo? acredita. Eu não sou vaidosa. Se eu tiver que sair de casa com o cabelo alto, de tênis, eu vou de Havaiana. Eu não sou aquela pessoa que eu só vou sair de casa se eu estiver arrumada, se eu estiver maquiada. Na maioria das vezes eu não tô. Eu vou, porque você tem que trabalhar até mesmo em respeito do outro que está te vendo. Sim. Acho que você não vai também toda quebrada, né? Uhum. Mas não eu sou aquela pessoa que tem aquela rotina de skincare, aquela rotina de cuidados. É mesmo? Não, Não não sou. parece. Não parece, mas eu não sou assim. As meninas falam, eu me arrumo. Minha rotina é tão corrida, tão corrida. De manhã cedo eu faço minha atividade física. Já saio de casa às 6h30 da manhã com a roupa e só volto para casa às 10 horas da noite. Já sai com tudo pronto. Já saio com tudo pronto, tomo banho na clínica, então assim, eu tomo aquele banho correndo, não me arrumo. Às vezes tem dia que eu nem me olho no espelho, eu pego, boto o cabelo, prendo e lá vou eu. Entendeu? Então tem dia que você se arruma mais, lógico, mas na maioria das vezes eu não sou tão vaidosa. É mais tranquila. Por incrível assim, que pareça, básica. Eu não sou tão vaidosa. Verdade. E com a prática de atividade física, você já tem dá um pouco mais de prioridade. Isso é minha terapia. Eu falo, minha atividade física é sagrado todo dia. Se eu não fizer de manhã, eu vou fazer à noite, a hora que dá. Mas é muito importante. É importante para minha saúde mental, é importante para o meu dia a dia, para tentar envelhecer melhor, né? Porque a gente vê que a gente está os novos 40, os novos 60, e a gente tem que envelhecer bem. Acho que é saúde. Acho que isso é o mais importante, cuidar da saúde também. E no geral, entre essa interseção, né, da beleza com a saúde, qual é a importância que você acha que a gente realmente deve dar, não só para a parte estética, mas a saúde como um todo, por dentro também no nosso dia a dia? Eu acho que a saúde vem muito de dentro, né? De dentro para fora. Às vezes a gente tem que estar bem dentro, atividade física, alimentação. Você cuida muito da sua alimentação também? Tento. Gosto de um docinho, gosto de umas coisas. Mas eu tento pelo menos durante a semana fazer uma boa alimentação, tentar me organizar direitinho. Já saio de casa com a comida, para poder tentar ver se eu consigo almoçar, se eu consigo parar para comer. Isso é importante, a gente tem que... Eu acho que assim, o nosso corpo é o que a gente tem de mais... É o que vai com a gente, o que fica com a gente o tempo inteiro, é aquilo ali. E a gente tem que cuidar, é o nosso tempo sagrado, é o nosso corpo. A gente precisa estar saudável para cuidar dos outros, a gente precisa estar saudável para fazer nossas coisas no dia a dia. Se nosso corpo estiver ruim, a gente não vai ter nada, não vai ter energia, não vai ter nada. E na sua casa, por exemplo, a sua família te usa muito como inspiração? O filho, o marido já é um pouquinho mais... Não, todo mundo gosta de esporte, todo mundo gosta de fazer essas coisas. Meu marido adora, ele faz jiu-jitsu, então assim, ele adora. Meu filho faz boxe, gosta dessas coisas, gosta de cuidar da saúde, da alimentação. Eu acho que isso tudo é uma coisa familiar, né? Sim, eu acho o exemplo, né? É o exemplo. Acho que a família inteira tem que estar naquela coisa ali de fazer o negócio certo para tudo dar certo também. Não adianta você, não vou comer nada, mas você abre a geladeira, tem milhares de coisas que... Aí não tem jeito. E a parte da prática de atividade física interfere em alguma parte da saúde dos olhos, por exemplo? Saiu agora há pouco tempo falando que o paciente que tem glaucoma ajuda a diminuir a pressão do olho, entendeu? Assim, mas é tudo muito recente, eu não consigo te dizer exatamente. Mas se você tem uma atividade física constante, você tem uma saúde boa, você não é diabético, você não é hipertenso,
isso vai colaborar com a saúde dos seus olhos. Você não vai ter uma retinopatia diabética, você vai cuidar, porque a gente às vezes esquece que o olho também está no corpo, né? Verdade. Você tem que saber se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, se ele tem alguma síndrome, se ele tem alguma... Porque isso é muito importante. Então não adianta eu só virar e falar assim, ah não, vou só fazer óculos, não é assim. Sim. Então a saúde do corpo inteiro interfere. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. E entrando nessa parte estética também das redes sociais que a gente está falando, eu tenho visto muito também a questão das pessoas estarem entrando em sala cirúrgica para mudar a cor dos olhos. Qual o perigo que isso pode trazer para a nossa saúde no geral, né, para a vista em si? Primeiro você tem que fazer isso com um bom profissional. Não adianta sair fazendo de qualquer jeito como as pessoas fazem. Existe a ceratopigmentação, que é uma pigmentação na córnea, e que para alguns pacientes que têm lesão naquele globo, por estética, precisa. E existem outros tipos de cirurgia em que você coloca como se fosse uma película em cima da íris, que pode causar algumas uveites, algumas síndromes, que podem causar o glaucoma também, que pode levar até a cegueira. Caramba. Então, assim, primeiro tem que ser uma boa indicação, tem que saber a técnica que vai usar e tem que ser com um bom médico, que seja especialista naquilo ali. No Brasil, a gente tem poucas pessoas que fazem ainda. Mesmo? Não é uma coisa que está tão divulgada, está começando agora, mas os que eu conheço que fazem, a gente tem um bom resultado, mas mais para a parte estética, não da mudança da cor dos olhos, mas a questão de olhos doentes, em que o paciente às vezes tem um olho todo branco, que você vai pigmentar pra aquela resolver córnea. Realmente na autoestima. Na autoestima daquele paciente. Mas acho que tudo que é muito novo, né, a gente tem que tomar bastante cuidado. É verdade, ainda mais com os olhos, né, Ainda que é mais algo que é tão importante para nós. Doutora Tatiana, eu vou puxar o intervalo rapidinho, mas a gente continua o nosso assunto no próximo bloco. Não saia daí, te aguardo já já. Estamos de volta com o Mais Bonita, doutora Tatiana, e continuando o nosso assunto sobre a saúde dos olhos, a gente já falou sobre a importância da prática de atividade física, sobre essa parte estética também, principalmente com a influência, né, das redes sociais e com a questão da alimentação. A alimentação também interfere ou pode interferir na saúde dos olhos? Sim, existem algumas doenças por hipovitaminose, por falta de vitamina. Então é muito importante o paciente se alimentar bem, tomar as doses de vitaminas corretamente, porque as degenerações maculares, alterações em cônios e bastonetes, tudo isso a gente precisa da vitamina. Nosso olho precisa principalmente da vitamina A para poder ela trabalhar muito bem, para ele funcionar muito bem. No seu consultório, por exemplo, aparecem muitos pacientes com essa falta de vitamina, porque eu acho que a gente tem visto também muitas pessoas desnutridas realmente, né? Pela má alimentação, enfim, por tudo que a gente vem vivendo nesse momento. Então, acho que acredito que isso também interfira. Você costuma receber muitos pacientes assim? Sim, às vezes a gente precisa repor luteína, repor xantina, principalmente em pacientes idosos, porque às vezes eles têm degenerações maculares, que são alterações na retina, no fundo do olho, que causam uma visão muito baixa. E aí fala assim, é pelo envelhecimento. Não, é pelo tudo que passou durante a vida inteira. E a gente acaba tendo que fazer um suplemento vitamínico para fortalecer aquela retina e fazer o paciente enxergar melhor. E geralmente os problemas oculares, eles conseguem ser resolvidos ou só fica em tratamento para não piorar? Depende. Tem muita coisa que a gente consegue resolver, muita coisa que a gente consegue, às vezes, com cirurgia. Por exemplo, as cataratas, né? Que é uma das cirurgias mais feitas no mundo e que a gente consegue tirar a catarata e ela não volta e consegue resolver a visão do paciente na maioria das vezes.
O glaucoma já é uma doença que ela não tem cura, mas tem um bom controle hoje com lasers, com colírios, com cirurgia. A degeneração macular é uma doença que também ela só tem um controle, mas a gente consegue hoje muito melhores resultados do que a gente resolvia antigamente, e aí a gente vai a algumas doenças. E com relação da catarata, por exemplo, já que é algo mais comum, né? Tem algo específico que causa a catarata? Bem, vamos lá. A catarata ela tem várias causas, tá? Mas a mais comum é a catarata senil, que é no paciente após os 60 anos de idade. Hoje em dia a gente acaba operando pacientes mais jovens por causa justamente do uso maior da visão, pela independência, por querer dirigir, querer praticar um esporte, às vezes até mesmo pela independência dos óculos. A gente hoje em dia faz uma cirurgia que é a facorrefrativa, que é uma cirurgia que a gente tira a catarata e coloca uma lente intraocular que a gente consiga resolver o problema de grau que esse paciente possa ter, mas existem outras causas, existe catarata traumática, cortisônica por uso excessivo de corticoide, a catarata congênita, então existem várias causas de catarata. Sim, para poder trazer esse avanço. E uma curiosidade muito bacana também que eu acho que o pessoal de casa vai gostar de saber é com relação à cor dos olhos. Existe algo, eu já li algo parecido, em que as pessoas que têm os olhos mais escuros, elas têm menos probabilidade de terem problemas de visão, e pessoas que têm olho mais claro. Não. Nada disso. Isso aí é aqueles contos populares que a gente escuta, né? O que trouxe essa maneira de pensar, essa maneira de ser falado, né? Esse dito popular, vamos assim dizer, é que existem algumas síndromes que a pessoa tem um olho azul e um olho preto. Geralmente o olho azul é o olho doente. Entendeu? Não, o olho mais bonito acaba sendo o mais doente. E aí as pessoas começam a falar, olho azul, olho verde, ele tem uma fotofobia maior, igual a pele, quem é mais branquinho tem mais sensibilidade ao sol do que quem é mais moreno, mas ele não é mais doente ou tem probabilidade de ter doença do que quem tem olho escuro. Eu já li sobre isso uma vez e achei algo super curioso também, né? E lembrei de falar também. E agora, entrando no seu armário, a gente aqui fala muito sobre moda também, sobre lifestyle, sobre beleza, sobre tudo, mas muito sobre moda também. Como que é o seu estilo? Confortável? Confortável. Se for confortável, eu acho que eu sou bem prática, uma coisa que eu não preciso pensar muito. Tipo, 2 peças básicas, uma coisa que seja mais rápido de pensar, até mesmo pela falta de tempo. Entendeu? E acaba querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu sou mais prática. Mais prática, né? Mas você é do tipo que gosta de seguir tendências também? Agora, por exemplo, já estamos numa tendência fortíssima, que é o poá, mas que também é uma estampa clássica, né? Que nunca sai de moda, mas que agora está muito em ascensão. Você gosta de estar acompanhando sempre as tendências? Como que é? Eu gosto de olhar, ver as tendências, ver o que tá sendo usado, o que não está. Mas nem tudo que é tendência fica bem, né? Sim, verdade. Então a gente às vezes tem que tomar um certo cuidado com essa questão da tendência. Poá, eu sempre gostei, sempre adorei, e é clássico no meu guarda-roupa. Sim. Mas não tentar seguir a tendência sem ser escrava da tendência. Sim, trazer realmente para o seu estilo, né? Sim. Seu estilo pessoal. Trazer meu estilo pessoal. E no dia a dia, qual é a importância de você estar bem vestida, principalmente para atender os seus pacientes? Eu acho que é uma questão de respeito. Eu acho que, assim, a pessoa quando vai ao médico, ele não quer ver um médico acabado, cansado, né? Por mais que a gente esteja cansado. Sim. Eu acho que a gente tem que mostrar um pouco de afeto, um pouco de aconchego àquele paciente. O paciente adora. Eu tenho umas pacientes que eu trabalho muito com idoso, né? Faço muito oftalmogeriatria. Aí elas falam assim, tem umas que já me olham dos pés, hoje botou tal roupa, hoje não sei o quê. Aí quando às vezes eu tô de tênis, ou tô um jeito mais esportivo, hoje não botou um saltinho, doutora? E elas vão falando, eu adoro isso, porque geralmente o idoso, ele é mais, né? É mais comunicativo. Gosta de falar. Ele fala mais, né? Verdade. Ele fala tanto se você engordou, emagreceu. É aquele tipo sem papas na língua. Sem papas na língua, é até perigoso. Mas eu gosto, eu acho que é legal isso, porque eles ficam assim, tá sempre bem vestida, não sei o que. E é bom a gente fazer. Sim, até mesmo para a parte profissional, né? E como que funciona a sua relação com as redes sociais?
A gente sabe que hoje em dia as redes sociais é a nossa vitrine, né? As pessoas hoje em dia, até mesmo com a questão de médico, procuram logo assim, já vai direto no Instagram para ter uma identificação, algo do tipo. Você costuma aparecer? Eu tento, mas eu não. Geralmente eu boto o treino de manhã que eu faço. Aham, Que aí o treino, aquela história, se você não postar, você não treinou. sim. Eu boto o treino de manhã e quando eu tenho algum tempo, eu faço alguma coisa. Uhum. Às vezes eu faço um vídeo que eu vejo interessante no fim de semana, aí eu posto, mas pela falta de tempo eu poderia até postar mais. Eu acho que Uhum. é isso aí. Hoje em dia é uma vitrine, é importante, entendeu? É importante para a gente poder demonstrar o serviço. Mas a gente tem que filtrar também o quê? A rede social é um perigo, né? Exatamente. Como que você lida com isso, principalmente na parte da medicina? Eu vejo que muitas fake news são espalhadas, muitos estudos científicos são Sim. espalhados. Como que você lida com essa questão, você como profissional, e até mesmo para alertar os Aí pacientes? quando eu vejo uma coisa muito absurda, eu vou lá, faço um vídeo, tento falar, olha, gente, não sei. Mas é muito difícil, porque às vezes a gente fala aquilo dali, não é o que o paciente quer ouvir, entendeu? Às vezes um mau colega colocou lá uma coisa que colocando como se fosse a coisa mais, a maior novidade do mundo, Sim. e acaba tendo milhares de visualizações, na verdade aquilo dali não é real. Então, assim, eu acho que a rede social ela é muito boa por um ponto, mas ela é muito perigosa por outro. Uhum. Porque todo mundo coloca o que quer, não tem um filtro, né? Não tem uma coisa que te diga, olha, cuidado, isso não é verdade. E a gente, às vezes, tem que ficar tentando falar que aquilo dali não é verdade. Sim. É muito difícil. E geralmente você não tem problema nenhum de equilibrar a sua vida pessoal, lifestyle, com a profissional. Seu Instagram Não, é. no meu Instagram eu boto tudo. Eu acho que eu não tenho nada que esconder, eu não tenho Uhum. que. Ali tá. Assim, tem gente, quem quiser olhar, olha. Sim. Quem não quiser, eu não me preocupo muito com isso, entendeu? Uhum. Eu acho porque é o que eu gosto de fazer. Às vezes fala assim, só fica postando treino, às vezes que dá tempo, só dá tempo de postar nos stories treino. E é o que eu amo É o fazer. que eu amo fazer e não dá tempo de postar, porque quando eu chego no consultório, não consigo às vezes parar para almoçar. Sim. Entendeu? Às vezes eu saio de lá 8, 9 horas da noite, não dá tempo de parar, de colocar tudo ali. Mas a gente vai colocando aos pouquinhos. Hoje, por exemplo, eu operei de manhã, Sério mesmo? já coloquei uma fotinho lá que eu pedi para ter uma foto. Aham, para registrar Mas também tem um realmente. treino que fiz antes. O treino é sagrado O treino tá de lá. todos os O treino tá dias. lá. Mas a gente vai equilibrando. Acho que tudo na vida é um equilíbrio. Sim, até mesmo pela essa parte de terapia, né, que você citou que é a sua terapia diária. Como que você lida também com a saúde mental? Como você faz para sempre estar bem consigo mesma e para ter esse feeling de realmente buscar essas válvulas de escapes na rotina que a gente sabe que é muito corrida e muitas das vezes conturbada também. Sim, eu acho que quando o paciente te procura, na maioria das vezes ele está com um problema, ou ele tem um problema em casa, às vezes, como eu te falei, eu atendo muito idoso. E o idoso, às vezes, ele quer contar a vida todinha, dos netos, do filho, as brigas, as coisas. E você tem que estar bem, não que você vá dar conselho, ou que você vá falar nada, mas para você até mesmo conseguir escutar aquele, porque às vezes Sim. ele precisa que alguém escute. Ele está ali, às vezes, para você escutar. Uhum. E eu acho que a atividade física me faz muito. Eu brinco que assim, é o meu jardim de infância de manhã, né? Porque como é uma atividade física em grupo, a gente brinca, a gente conversa, faz amizade, fala de coisas diferentes da medicina, porque isso é importante também. Sim. Eu acho que você não pode ficar ali bitolado só naquilo. Então, você ter outras coisas que você faça, isso te dá uma saúde mental Uhum. boa. Fim de semana, sair para fazer coisas diferentes, fazer uma atividade ao ar livre, sair com a família. Isso tudo é importante. Eu acho que é você ter o equilíbrio da tua vida. E ter amigos, eu acho que também é muito Sim, importante. e você sempre tem esse equilíbrio, né? Com relação, por exemplo, à alimentação, final de semana está com a família, não se priva, aproveita o momento, que Não, eu tem acho que que é muito aproveitar. importante, né? Eu acho que é importante, porque se a gente ficar também se privando de tudo, a gente não tem vida, né? Sim, Eu acho que a verdade. gente precisa ter, até mesmo que a pessoa que está do nosso lado não quer uma chata, não vou comer isso, porque eu estou de dieta, não vou fazer isso, porque não sei o quê. Gente, a gente precisa de um momento, precisa de um horário Sim, livre. sim. E é Precisa, algo além da estética, realmente, né? É algo que é, nos faz bem. algo que nos faz bem, ó, algo da nossa saúde, né? Eu acho que sair para jantar, se você sair para jantar, você tomar um vinho, você dar risada com os amigos, gente, é a melhor coisa. Sim. Doutora Tatiana, e para a gente finalizar o programa, eu queria que você me falasse quais são os seus hobbies favoritos.
Bem, meu hobby favorito é o crossfit, É o atividade crossfit. física. Agora eu tô começando a correr, então Que bacana. também eu tô começando a gostar dessa nova Inclusive, atividade já se física. inscreveu para a nossa corrida? Já me inscrevi Muito para a bacana. corrida, já estou inscrita, estarei lá. Gosto de conversar, gosto de trocar ideias com as amigas. Eu acho Viajar. que viajar também é muito bom. E por incrível que pareça, ir aos congressos eu acho que é o melhor hobby que tem. É Porque mesmo. você junta a viagem com os passeios e você conhece gente, você rever pessoas. Entendeu? Isso é muito E bom. além de tudo, ainda buscando conhecimento. Ainda buscando conhecimento, é o que eu te falei, a gente agrega as duas É o coisas. equilíbrio perfeito, Um equilíbrio Muito bacana. perfeito. Doutora Tatiana, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite de vir no Mais Bonita. Foi um bate-papo super interessante, super bacana também. Conseguimos falar de tudo um pouco, saúde, beleza, lifestyle. Eu te aguardo aqui mais vezes pra gente trocar outros assuntos. Eu adorei, te agradeço o convite, estarei com certeza. Obrigada. Obrigada. E é isso, eu vou ficando por aqui. Te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.